A organização dos poderes públicos no Estado brasileiro fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, segundo o qual são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse princípio constitui elemento essencial do Estado democrático de direito, pois estabelece a divisão das funções estatais com o objetivo de evitar a concentração de poder e garantir o equilíbrio institucional. Trata-se, inclusive, de cláusula pétrea, conforme dispõe o artigo 60, parágrafo 4º, inter-se, da Constituição, o que significa que não pode ser abolido por meio de emenda constitucional. Cada poder exerce funções típicas próprias, embora também possa exercer de forma atípica funções relacionadas aos demais poderes, dentro dos limites constitucionais. O poder legislativo tem como função típica a elaboração das leis, que regulam a organização do Estado e a vida em sociedade. No âmbito federal, conforme estabelece o artigo 44 da Constituição, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Além da função legislativa, compete ao Legislativo exercer funções de fiscalização e controle sobre os atos do Poder Executivo, especialmente no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, conforme previsto no artigo 70 da Constituição. Também exerce funções político-administrativas relevantes, como a apreciação das contas prestadas pelo Presidente da República e a autorização para a instauração de processo por crime de responsabilidade, demonstrando sua importância na manutenção do equilíbrio entre os poderes. O Poder Executivo tem como função típica a administração pública e a execução das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. No âmbito federal, conforme dispõe o artigo 76 da Constituição, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Entre as competências privativas do Presidente da República, previstas no artigo 84 da Constituição, destacam-se a direção superior da administração federal, a sanção, promulgação e publicação das leis, a expedição de decretos e regulamentos para sua fiel execução, bem como a condução das relações internacionais e a manutenção da ordem interna. Dessa forma, o Poder Executivo exerce papel fundamental na implementação das políticas públicas e na concretização das normas jurídicas no plano social. O Poder Judiciário exerce a função jurisdicional, que consiste na aplicação do direito ao caso concreto, com o objetivo de solucionar conflitos e garantir a observância da Constituição e das leis. Sua estrutura está prevista no artigo 92 da Constituição, que enumera os órgãos que o compõem, entre eles o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, eleitorais e militares, bem como os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Compete ao Poder Judiciário assegurar a proteção dos direitos fundamentais e exercer o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, garantindo a supremacia da Constituição e a estabilidade do ordenamento jurídico. Além dos três poderes clássicos, a Constituição Federal prevê as chamadas funções essenciais à Justiça, disciplinadas nos artigos 127 a 135, que não integram nenhum dos poderes, mas desempenham papel indispensável à manutenção da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais. O Ministério Público, conforme o artigo 127 da Constituição, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, podendo promover ações penais públicas e ações civis públicas, entre outras atribuições relevantes.
Também integra o rol das funções essenciais à justiça a advocacia pública, prevista no artigo 131 da Constituição, responsável pela representação judicial e extrajudicial da União e pela consultoria jurídica do Poder Executivo, bem como as procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, previstas no artigo 132, que exercem funções semelhantes no âmbito das respectivas unidades federativas. A advocacia privada, por sua vez, é reconhecida pelo artigo 133 como indispensável à administração da justiça, sendo assegurada ao advogado a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Por fim, a Defensoria Pública, prevista no artigo 134 da Constituição, é instituição permanente incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, garantindo o acesso à justiça e promovendo a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade econômica. Assim, a organização dos poderes públicos e das funções essenciais à justiça.